dia. Bom dia, Lenilson. Bom dia, Ítalo. Bom dia, Andréa. Bom dia, ouvintes da RPN. Mais uma terça-feira aqui, iniciozinho ainda da semana. Gostaria de fazer um registro aqui a nossos ouvintes. A coluna lá no YouTube está repercutindo, o pessoal está dando um retorno. O Ciuca, funcionário do Detran, viu, Lenilson? Sim. Atenta aí às notícias aí do Detran. É nosso ouvinte aqui da rádio, ouvinte da coluna também. Um abraço, Ciuca. Um abraço para o Gilvan, que é reparador, alinhador. Sérgio, do frete aqui de Mangabeira, ele faz um frete aqui em Mangabeira. E o Anderson, que é um ouvinte que nos mandou uma pergunta relacionada ao tema de ontem. A gente falava sobre freios e dando ênfase ao freio motor. Eu vou começar com a pergunta do Anderson. Ele inicia o seguinte: meu carro é automático, como usar o freio motor? Então, Lenilson, você também, seu carro é automático, como você usar o freio motor? Eu sei lá, é tanta coisa. Eu fiquei pensando agora se é automático. Automático, a mão leva automaticamente. Automático Então, Anderson, é o seguinte, os carros automáticos, eles têm, você não falou qual é o modelo do seu carro, mas dependendo do modelo, você tem ali a posição D, que é a posição que você dirige normalmente o carro, que ele anda, e abaixo dela você normalmente tem as outras posições de marcha, terceira, segunda, primeira, e assim por diante. Alguns carros hoje em dia você tem a opção de troca de marcha manual, então ele não vai ter essa opção, mas você tem a opção de botar a alavanca de lado e fazer as trocas ali manuais. Seria uma forma de você utilizar o freio motor. Nesse veículo mais, digamos assim, mais antigo, mais comum, você pode estar passando as marchas, reduzindo as marchas manualmente ali, de D para 3, de 3 para 2, de 2 para 1 se for o caso. E a mesma coisa na hora de partir, você pode partir da primeira, a partir do momento que o carro atinge uma certa velocidade, você passa a segunda, passa a terceira e coloca a alavanca em D e segue a sua viagem. Seria uma forma de você utilizar o freio motor. Então é possível sim, num carro automático, você está utilizando o freio motor. Basta utilizar ali a alavanca da maneira correta. Poucos carros não vão lhe dar essa opção. Aí realmente você fica refém ali de estar pisando no freio e utilizando um pouco mais. Porém, se você tirar o pé do acelerador, ele, na marcha que ele está, ele já faz um pouco esse efeito. Então, Anderson, carro automático tem como sim você estar utilizando o freio motor sem nenhum problema. Dando continuidade ao tema de ontem, a gente falava sobre quantos freios o seu carro tem e a gente deu ênfase ao freio de mão, ao freio motor. Vamos falar hoje um pouco sobre o freio de pedal, os cuidados que você deve ter, como utilizar de uma maneira que você não tenha um desgaste grande, o que você deve estar atento. Então, inclusive, se eu não me engano, o Ítalo está com um chiado, né, no freio. É um ruído. Um ruído no freio. Então, o que esses ruídos querem dizer e etc. O freio de pedal, ele é o mais comum, mais utilizado. Você, obviamente, utiliza ele para parar o carro. Você pode utilizá-lo em conjunto com o freio motor, que seria o ideal para você estar economizando aí freio. É interessante estar atento a chiados, estar atento ao desgaste da pastilha de freio, para que você evite um contato da pinça de freio com o disco, e aí você vai ter uma manutenção mais cara. Então, uma pastilha de freio, dependendo do uso normal, ela gira em torno de 20 a 30 mil quilômetros. Com raras exceções, você tem algumas pessoas que passam disso, que são os motoristas mais cuidadosos, que andam mais devagar. Então, uma forma de você economizar o freio é tirar o pé do acelerador. Você vai estar economizando combustível, você vai estar economizando freio e ficar atento à quilometragem, ficar atento a chiados, a barulhos que possam estar indicando um desgaste excessivo da pastilha, e fazendo essa substituição quanto antes. Muito importante também a questão da revisão do carro. Então, se você
é um carro revisado, que você, em vez de você apenas trocar o óleo naquele período que o fabricante recomenda, você realmente aplica o plano de manutenção, o mecânico ele acaba visualizando isso com antecedência e fazendo essa economia para você, Ítalo. Em vez de você estar substituindo disco e pastilha, você vai estar substituindo apenas o disco. Então, tira o pé do freio, tira o pé do acelerador, você vai precisar pisar menos no freio, consequentemente ele vai ter um desgaste menor, apesar de ser o freio que você mais utiliza. Fique atento a chiados e ruídos e pare assim que ouvi-los. Pode ser uma besteira, pode não ser, pode ser algo grave, você pode estar tendo um desgaste excessivo do freio. Utilize o freio motor para economizar a pastilha de freio, para economizar os tambores de freio, principalmente em ladeiras, como a gente falava ontem. Você ia falar, Ítalo, eu me atrapalhei, não? Não. Então, essa segunda parte é rapidinho, falando sobre o freio de pedal, que é o freio mais comum. Essas seriam as principais dicas. Se você tirar o pé do acelerador, você vai precisar pisar menos no freio, você vai utilizar menos o freio, então vai economizar o freio, não vai sobrecarregar o sistema. Utilizando o freio motor em ladeiras, você economiza o seu freio também. E fique atento a chiados, a barulhos, a ruídos, tudo que faça com que você perceba algum problema no freio. Uma outra coisa também muito comum e que é extremamente importante, inclusive ontem na oficina a gente teve esse tipo de problema, você está sempre atento a uns chocalhos, uma espécie de chocalho que faz, principalmente quando você anda no calçamento. E uma das formas de você detectar se esse chocalho vem do sistema de freio é você, enquanto o seu carro está ali no asfalto irregular ou no calçamento, você toca levemente no freio e caso o chocalho pare, você está com problemas ali nas suas pinças, nas pinos de pinça, algum problema na pastilha que está folgada, então você deve estar parando aí na oficina para estar fazendo essa manutenção a fim de evitar um desgaste desse sistema. O carro de ontem, de um cliente nosso, ele demorou demais e os pinos das pinças, que são um ponto que deve estar sempre liso, estava todo mordido, todo picotado da batida desse pino na pinça de freio. Então é extremamente importante que você esteja atento a esse tipo de barulho e faça a colagem da pastilha e a lubrificação da pinça para poder evitar esse desgaste. Qual o tempo médio que eu devo levar o meu carro para fazer uma revisão de freios, troca de pastilhas? Existe um tempo a cada 6 meses, a cada 4 meses? Olha, Andréa, o freio, se você observar os manuais de carros, em nenhum momento o manual cita quando você deve estar substituindo a pastilha. Porque ele é um item que depende muito da maneira como você dirige. Então, se você é aquele motorista que pisa muito no acelerador, que arranca, consequentemente você vai precisar pisar muito no freio. Então você vai ter um desgaste maior. Se você é um motorista mais comedido, que tira o pé do acelerador, que anda mais devagar, que anda na velocidade da via, que não é calculada à toa, então consequentemente você vai pisar menos no freio e você vai ter um desgaste mais prolongado. Então o que se tem que fazer no período de revisão do carro, que aqui no Brasil gira em torno de 10 mil quilômetros ou um ano, o mecânico, você parar para fazer a revisão, o mecânico ele vai estar analisando o seu sistema de freio, ele vai estar analisando a altura do freio de mão, ele vai estar analisando o desgaste da pastilha, o desgaste das fitas de freio traseiras e vai estar lhe indicando que está na hora de você fazer a substituição. Então, se você fizer essa verificação a cada 10 mil quilômetros, dificilmente você vai ter um problema relacionado ao freio, mesmo que ele seja um problema só de ordem econômica, não que você não venha a ter um problema, mas um acidente, mas, por exemplo, que você tenha um desgaste excessivo da pastilha e, naturalmente, você danifique o seu disco de freio. Então, a recomendação é a cada 10 mil quilômetros você fazer essa verificação. Ok, Ítalo, ok, Lenilson, ok, Andréa. Ok, Vladimir e Luciana. Um abraço aos ouvintes. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. 8 horas e 12.